Toda vez que eu vou fazer um vídeo que traz o livro meio negativamente, fica com uma coisinha aqui no coração. Olá todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e sejam bem-vindos ao vídeo assim, que são ideias de livros que não deram muito certo. É claro que eu vou trazer 5 livros, na verdade são 4 livros e uma trilogia, e todos esses livros tiveram ideias incríveis. Eu comprei justamente pela sinopse ou solicitei com a editora justamente pela sinopse, que me encantava, que me mostrava algo diferente que eu poderia amar e que no final, gente, me decepcionou um pouco, porque não foi bem executado, ou pelo menos eu não gostei da forma como foi executado, ok? Então assim, pode ser que haja dislikes, mas não é minha intenção estragar a experiência ou o livro que todo mundo ama aqui. É só que eu preciso compartilhar com vocês que às vezes eu fico muito frustrada quando eu vou ler o livro, porque essa expectativa me frustra, me deixa moada, e é isso. Eu já vou começar levinho, pegando leve, que é o livro Recomeço da Cat Patrick. Eu li 2 livros da Cat Patrick em 2 dias, que é Deslembrança e Recomeço. Eu até falei desse livro em algum momento no canal, mas esse livro vai contar a história de uma menina. Normalmente essa autora, que é a Cat Patrick, eu vou deixar a fotinho dela aqui pra vocês, ela é uma autora conhecida por escrever romances, óbvio, o foco sempre vai ser o romance, só que de certa maneira ele tem um mistério, ele tem uma problemática que vai marginando pelo thriller, sabe? Que é aquele livro com suspense, às vezes tem problemas e aspectos paranormais. Em Deslembrança, que é um livro que eu gosto muito dela, a menina não lembra do passado, ela lembra do futuro, e aí Recomeço é uma menina que vai morrer várias vezes. Ela sofreu um acidente na infância num ônibus escolar, o ônibus caiu da ponte, o governo usou os corpos dessas crianças, inclusive o dela, pra poder fazer esse experimento de trazer as pessoas, ressuscitá-las. E aí essa menina aqui, que é a Daisy é a única menina desse acidente que eu me lembre que acorda. Ela ressuscita, ela volta, e a partir daí ela faz parte de um programa do governo. Sim, ela acaba passando por vários problemas desse programa Recomeço, que vai fazer com que ela morra. E aí tem um problema que me deixou assim um pouco muito frustrada, porque é um romance, e essa autora é muito conhecida por escrever bons romances, só que Recomeço, o romance é exatamente o que estraga o livro. Assim, nós temos uma adolescente que é a protagonista, ela tá passando por um negócio super sério, só que o menino é imaturo demais. Às vezes eu sentia que era um romance que tava ali só por existir, sabe? Às vezes pra ela estar em local público e ver que está sendo seguida, e tem ele ali pra causar problemas por conta disso, sabe? A minha sensação durante todo o livro foi essa. O romance não me convenceu, fez com que eu olhasse pro livro e visse que ele não tinha um propósito tão grande assim, embora a ideia fosse muito boa. E aí vem uma decepção que foi, não é a maior decepção que eu tenho, mas eu diria que tá no top 3 de decepções, que é A Geografia de Nós Dois. Eu li esse livro, eu tava super na vibe, na época eu li ele no hospital, eu tava internada, eu tinha levado vários livros pra operar o braço. Quem me acompanha no canal desde o ano passado sabe que eu operei o braço em novembro, e aí eu levei vários livros pra ler no hospital, e eu amei os livros que eu li lá, e esse foi o único que eu me decepcionei de verdade. Esse livro vai contar a história de 2 jovens, eles vão se conhecer no elevador em Nova York, eles vão ficar presos porque vai ter um apagão em Nova York e a cidade toda vai ficar às escuras, o que é uma coisa impossível. Nova York nunca dorme, Nova York nunca apaga. Eles vão se conhecer nesse elevador porque ela mora lá no 30º e tanto, e o Owen, ele é filho do zelador desse condomínio. A história dos personagens é muito boa, porque a Lucy, ela tem uma relação meio complicada na família, os pais dela viajam muito, isso faz com que ela nunca esteja num único lugar e ela nunca se sente realmente em casa. E o Owen perdeu a mãe dele morreu, e ele e o pai estão tentando levar a vida adiante, só que com muitas complicações. Eles têm uma casa que não tá conseguindo vender, eles não têm muito dinheiro, então é essa a problemática. O que vai acontecer é que a partir do momento que eles se conhecem no elevador, eles vão começar a se distanciar um do outro. A cada momento na história, eles estão em um lugar diferente do país. No caso da Lucy, em cada momento, ela pode estar em um lugar completamente diferente do mundo, porque ela vai meio que pra Europa, e isso faz com que o casal seja um casal que não exista. Um casal troca cartões postais, e me frustra o fato de eles não se comunicarem muito durante o livro, porque você vê que tá desenvolvendo uma coisa que não tá desenvolvendo, porque a autora, ela empurra uma sensação de saudade que um tem pelo outro, pra que você não vê ele se esforçando pra resolver isso, sabe? A escrita é maravilhosa, e eu sei como essa autora, Jennifer Smith, ela é elogiada por outros livros dela, só que fiquei um pouco chateada, porque é uma escrita em terceira pessoa linda, tem uma ideia incrível de 2 jovens que vão se apaixonar, mas vão ver a distância como um grande vilão da história,
história. Eu dei 3 estrelinhas pra esse livro justamente porque a escrita foi o ponto principal e a construção de personagem que não é fraca. Mas são as atitudes ou as escolhas que a autora vai fazendo pra levar essa história adiante que me causou muitas dores de cabeça. Eu não consegui terminar esse livro tão rápido. Eu tava no hospital, eu poderia ter lido esse livro em um dia e acabei enrolando demais porque os personagens, como eles não se apegavam um ao outro, eu acabei não me apegando tanto a eles. Aí vem uma grande decepção, gente, que foi assim, eu fiquei chocada quando eu li e eu vi que eu não gostei. Que é A Chama Dentro de Nós, da Brittany C. Shelby. Eu ainda vou voltar aqui no canal pra falar das minhas leituras e esse livro vai estar nessa lista. Mas, cara, o que está acontecendo? Eu fiquei muito chateada por não ter gostado desse livro, porque a Brittany C. Shelby é uma autora que eu amo demais e eu amo o ar que ele respira e eu fiquei muito... o que tá acontecendo? Isso não era pra estar acontecendo desse jeito. Quando a gente lê tanto New Adult, a gente meio que sabe o que as autoras deveriam fazer pra tornar o livro bom. Sério, isso acontece. E aí, conforme eu fui lendo esse livro, eu fui entendendo o plot twist, a grande reviravolta que ela queria colocar, eu fui entendendo como ela queria contar a história dos personagens, eu vi que tava tudo errado. Ela tava colocando tudo em ordens erradas. A ordem era errada. O livro vai contar a história de 2 adolescentes, o Logan e a Alyssa. Os dois, eles são adolescentes que não sabem muito o que fazer na vida. Embora a Alyssa, ela tenha muita paixão pela música, só que a mãe dela vê a música como algo que não vai dar dinheiro e acaba diminuindo muito a menina por conta disso. O Logan é o cara problemático da história, óbvio. Ele é o cara que tem uma mãe que é viciada em drogas. Ele tem um irmão por parte de mãe, só que o pai desse irmão dele tem uma vida muito boa e dá uma vida muito boa pro filho dele. Só que o Logan não tem nada disso, porque o pai dele também é um bandido drogado. Só que esse garoto aqui é aquele cara que é viciado em drogas, mas que é muito apaixonante porque tem inteligência que ninguém vê, um talento pra coisas, mas que ele não compartilha com ninguém. E aí fica aquele negócio, né? Todo mundo tem um preconceito com esse menino na vida do livro, e a Alyssa é uma garota que vê nele todas as coisas positivas que ele tem e se apaixona por ele. A partir disso, eles são adolescentes e vão passar por um plot twist ali na adolescência que vai fazer com que eles se separem. E aí é que começa a sinopse do livro, porque vai mostrar a história de 2 adultos que tiveram uma vida, se apaixonaram, mas que foram despedaçados, e aí a partir daí ele vai voltar pra cidade de onde eles eram pra visitar o irmão, e aí eles vão meio que se envolver na vida adulta agora. Aí vem a questão. A ordem dos fatos foi contada de um jeito inverso. Era pra ela ter começado o livro eles como adultos e durante o livro ela ter contado a adolescência. Porque quando a gente chega no meio do livro e a gente já sabe tudo o que aconteceu, já que a história é narrada contando a toda a adolescência deles e depois ela pulando o tempo, a gente chega na vida adulta deles, conhecendo tudo que eles já viveram, e a gente não precisa mais esperar nada, porque nada mais vai acontecer. A gente tem uma problemática maior ainda, que é a própria vida do Logan. O Logan tem muitos problemas com os pais dele e ele vai ter que resolver isso na vida adulta mesmo, o que é um ponto muito positivo. Mas se a Brittany C. Shelby, linda, maravilhosa, que tem uma boa construção de personagem, não posso negar, tivesse contado tudo do jeito inverso, tivesse começado o livro pela vida adulta deles e fosse inserindo a vida adolescente deles durante a história, o livro teria sido muito mais interessante e, lógico, teria causado aquele choque no final. Porque o que acontece na adolescência deles não é pouca coisa. Perdendo-me, a New Adult poderia ser, não é problemático, mas acaba sendo um pouco. A Bliss vai conhecer um cara no bar e ela meio que vai pro apartamento dele, só que lá no finalzinho ela vai desistir da noite que ia ter com ele e vai pra casa. No dia seguinte é o primeiro dia de aula dela na faculdade de teatro e ele é o professor dela. E a partir daí o livro vai contar a história dela, tentando vencer na vida, tentando aprender, tentando chamar atenção como atriz. O livro vai ter uma cena de assédio dentro do teatro em cena. Isso não é questionado, isso não é levantado, simplesmente acontece, não é problematizado. E isso enfraquece um pouco a protagonista pra mim. E nós temos um personagem que é o cara, o professor, que ele não fede nem cheira. Ele não tem uma vida, um passado, pelo menos, e ele também não tem uma problemática pro futuro. O cara tá de boa na lagoa, é um professor de teatro, e é isso. O livro não tem muita problemática, sabe? É só que a garota tem grande, não consegue ter a sua primeira vez. É isso, o livro é sobre isso. Por isso que o livro se chama Perdendo-me. E por último, mas não menos importante, eu vou falar da trilogia Divergente. Divergente é o meu livro favorito da trilogia e é o único que eu dei 5 estrelas e inclusive eu favoritei esse livro. Óbvio, né, gente? O livro não fez sucesso à toa. Foi muito bom. Sim, ele tem quase 500 páginas e eu li um dia. Só que a gente tem 2 probleminhas, chamado Insurgente e Convergente. Insurgente e Convergente eram livros que Insurgente poderia ser o meia boca, óbvio. Como todo meados de trilogia, a gente tem um livro que meio que junta, que é uma ponte entre o grande início e o grande fim. Ok, aceitável já tô acostumada com isso. Só que ele tem muitos problemas de construção de personagem
com a Trish. Assim, quando o romance é inserido e você tem uma problemática muito maior que o romance, a coisa fica um pouco difícil. Porque ou você dá atenção pro romance, ou você dá atenção pro mundo distópico. Você consegue dar atenção pra essas duas coisas. Só que elas não andam em conjunto, não andam em harmonia durante toda a trilogia. É muito problemático você ver a Trish evoluindo em relação a um problema distópico, como uma garota que tá ficando mais forte, ela tá ficando mais habilidosa, ela tá ficando mais corajosa. Só que quando se trata do romance, é um retrocesso muito grande na personalidade dela. E você vê o 4 sendo um garoto maravilhoso no primeiro livro e regredindo também nos outros livros. Isso me deixa muito frustrada. E aí você tem Convergente, que é o grande fim. E eu esperava do fundo do coração que tivesse um baita fim. Só que aí o que me frustra nesse livro não é a Trish. O que me frustra nesse livro é o Tobias. O 4, ele narra esse livro, ele tem voz nesse livro. E pra mim foi o grande erro da autora. E é claro, ela não regrediu no quesito como uma protagonista, uma heroína. Não regrediu. Eu acho que a Trish, ela deu tudo que ela realmente podia dar. A Trish fica aqui, o problema distópico fica aqui, e isso não conversa. E aí quando a gente chega lá no grande plot twist, na reviravolta e no fim, no clima, as coisas se desenrolam e vão se enrolando e vão caindo. Essa trilogia não se sustentou em nenhum momento e é muito frustrante, porque eu queria muito ter gostado muito desse livro, dessa trilogia toda. Bem, amores, é isso, desabafei. Ufa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas se vocês não gostaram desse vídeo, tudo bem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É claro que eu estou aqui sempre aberta à conversa, comentários aqui embaixo. Vou responder abertamente, como sempre tento fazer. Tento responder todo mundo. Se você não é inscrito, não é um kabuqueiro, se inscreve aqui embaixo. Ajude o Kabuki a crescer cada dia mais. Acompanhe o Kabuki TV em todas as redes sociais. Eu vou deixar tudinho aqui do lado pra vocês seguirem. Me segue no Instagram, gente. Faz esse favor pra nós. E tem o link Kabuki, gente, que é o link especial da Amazon. Eu vou deixar sempre aqui embaixo pra vocês. Então é isso, meus amores, eu tô indo, mas eu volto. Um grande, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Vídeo novo toda terça e quinta, meio-dia, tá bom? Tchau!